Cava, o rei também junto com o povo. Ali, irmãos, tinha alguém que não estava participando daquela festa. Quem era essa pessoa? Essa pessoa era a esposa do rei Davi. A Bíblia fala que Mical estava na janela. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao seu rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Gente, esta mulher estava na janela da crítica. Ela criticou o rei. Tem vergonha não, rei? Olha a sua postura. Você tirar os seus trajes reais e se misturar com essa gentinha para ficar dançando aí? Que coisa feia, que coisa fora de ética. Você é rei, você não é qualquer pessoa. Irmãos, criticando o povo de Deus. A Bíblia fala que por causa da sua crítica, Mical, esposa do rei Davi, não teve filhos até o dia, ou até no dia da sua morte. Eu quero dizer para você, quem está me ouvindo, cuidado. Quem sabe você tem ido à casa de Deus só para criticar as pessoas. Você está na janela da crítica. Você está na mesma janela que Mical, filha de Saul, estava. Muitas pessoas vão à casa de Deus. Muitas pessoas ligam o rádio só para criticar. Critica os pastores, critica a pregação, critica as pessoas que cantam, critica o português de todo mundo. Cuidado! Esta janela, ela é muito perigosa. E eu quero falar sobre uma segunda janela, a janela da sensualidade. Esta janela também, ela é terrível, ela é muito perigosa. A Bíblia fala que, a certa ocasião, o rei Davi, ao invés de ir para a guerra juntamente com os seus soldados, porque naquela época o rei ia à frente da batalha, o rei resolveu ficar em casa, resolveu ficar no palácio. Eu não sei se ele tomou Dramin, estava cansado, resolveu dormir um pouco. A verdade é que depois ele se levantou e, olhando pela janela, ele viu uma mulher se banhando. Aquela mulher pertencia a um soldado seu fiel. O seu nome era Urias. Urias era um soldado muito fiel. A Bíblia fala que o rei Davi, olhando, viu aquela moça se banhando. E ele, muita gente conhece a história, ele mandou buscar aquela mulher que chama Betseba, e ele caiu, ele pecou com aquela mulher, porque estava na janela da sensualidade. Cuidado, você que está na janela da sensualidade, você que está desejando alguém que não te pertence, cuidado, porque as consequências são terríveis. Irmãos, se nós pararmos para pensar, principalmente pastores, líderes, ninguém pecaria, porque a consequência é forte demais. Existem consequências que vão nos acompanhar pelo resto da vida. A consequência do rei Davi, apesar de ter sido um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter escrito tantas coisas bonitas, até hoje nós lembramos do pecado de Davi. Até hoje, o adultério de Davi o acompanha. As consequências são terríveis. Pense, cuidado, saia dessa janela no nome de Jesus. Existem muitas janelas. Eu sei que o tempo não nos permite. Eu vou apenas só comentar. A janela da vaidade é a janela perigosa onde Jezabel estava também, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 13. O nome Jezabel em hebraico significa casta. Jezabel não saía da janela da vaidade. Existem muitos tipos de vaidade. Na verdade, se nós formos definir vaidade, nós ficaríamos aqui mais de 2 horas para falarmos sobre vaidade. Mas se formos definir em uma só palavra, nós diríamos que vaidade é tudo. A vida em si é uma vaidade. Mas existem aquelas vaidades que nos afastam de Deus. Por exemplo, vaidade física. O seu coração está nas coisas materiais. O jovem rico realmente estava na janela da vaidade física. Jesus realmente disse para ele: jovem, vende os seus bens, distribui entre os pobres e realmente vem e me acompanha, e você terá um tesouro no céu. Aquele jovem não quis abrir mão da sua riqueza, do seu dinheiro. Tem também a vaidade intelectual. Sou mais inteligente e capacitado. Tem gente, sabia, que não sai dessa janela. Ele acha que ele é o rei da cocada. Ele sabe mais do que todo mundo.
ele tem mais conhecimento que todo mundo, ele fala melhor do que todo mundo. Para com isso, meu filho. Olha, eu já falei aqui nesta rádio, volto a repetir. E você grava, hein? Porque isso aqui é importante, porque veio direto do céu. Uma vez Deus ministrou no meu coração. Enquanto tu viveres, lembre-se, sempre vai existir 3 classes de pessoas. A pessoa que sabe menos que você, pessoa que sabe igual a você e pessoa que sabe mais do que você. Então vamos abaixar nossa crista, vamos abaixar o nosso tupete e parar com essa vaidade intelectual, achar que somos mais inteligentes e mais capacitados do que todos. Outra janela perigosa, a janela da vaidade espiritual. Ah, eu sou mais santo. A nossa igreja é melhor. Na nossa igreja os milagres acontecem. Tenho muitos dons. Cuidado, hein? Essa janela é perigosa. A igreja de Coríntios vivia na janela da vaidade espiritual. Nossa igreja tem os 9 dons. Aquela igreja deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, porque verdadeiramente eles tinham os dons, eram vaidosos, só que não tinha o amor. Então, meu querido, olha, Paulo disse, olha, a igreja de Coríntios, preste atenção, vocês podem ter dons de tudo, de curar, dons de línguas, dons de interpretar, mas se vocês não tiverem amor para com Deus e para com o próximo, vocês serão como a palha que o vento vai levando. Já pensou? A janela da religiosidade é a janela dos fariseus e os saduceus. O meu ministério, a minha igreja, eu não abro mão dos dogmas da igreja, usos e costumes. Tem igreja que coloca os usos e costumes acima da palavra de Deus. Sabe, irmãos? Olha, a igreja que está vivendo nessa janela da religiosidade, porque religião não salva ninguém, você precisa ler aquele livro do pastor Ricardo Gondim, O que a igreja proíbe e a Bíblia permite. Então os fariseus e saduceus viviam na janela da religiosidade, da hipocrisia. Pregavam uma coisa e não vivia. Tem crente que vive na janela da religiosidade. Religioso, que é uma bênção, veste como religioso, carrega a Bíblia na mão. Quem olha para ele, acha que é um santarrão. Mas é hipócrita, é sepulcro caiado. Por fora é religioso, mas por dentro é vazio, não tem nada de Deus, é hipócrita. Vamos para outra janela, rapidinho, a janela da resistência. Essa janela aqui, irmãos, misericórdia. Tem muito crente que não sai dessa janela. É aquela pessoa que vem à igreja, mas tem um coração autista. É uma pessoa que vive sempre dentro de si mesma, isolada do mundo exterior. O que acontece ao seu redor não lhe toca. O seu coração é impenetrável pela palavra de Deus. Não entra nada, ele ouve a palavra, mas não cede diante da palavra de Deus. Ele é totalmente apático. Ele é totalmente insensível às coisas de Deus. Liga a rádio, escuta vários pastores pregando, falando, exortando, admoestando, consolando, falando que Jesus virá, mas o seu coração é impenetrável. Nós temos um exemplo de Judas. Judas, ele vivia nessa janela, a janela da resistência. Andou com Jesus, viu os milagres, foi apóstolo de Cristo, mas nunca abriu o coração para Cristo. Tem gente que está na igreja há tanto tempo, talvez até toca e canta, mas na verdade é parente de Judas Iscariotes. Vive na janela da resistência. Ele nunca abriu o coração para Jesus. Irmão Judas, o seu nome que significa louvor. Ao invés de ter se tornado em honra, o seu nome se tornou um vitupério, porque ele realmente negou a Cristo, porque ele nunca abriu o coração. Jesus pregava, os discípulos pregavam, mas ele nunca quis participar. Ele nunca deixou que a palavra de Cristo entrasse no seu coração. Vamos continuar? A janela da observação. O camarada, a jovem, observa o culto, observa a roupa de todo mundo, mas não consegue observar a si próprio. A janela da observação é aquela pessoa que observa tudo, examina tudo, menos a si mesmo. Eu tenho uma palavra de Deus para você, você que está na janela da observação, que vive observando a vida do vizinho, começa a observar a sua. Porque a Bíblia fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um deve se escandalizar, se queixar dos seus próprios pecados. E para terminar, a última janela, a janela do orgulho. Esta janela, a pessoa orgulhosa, ela não sabe que é orgulhosa. Mas o orgulhoso, ele nunca percebe que é orgulhoso.
O orgulho fazer. Ô coisa terrível tal do orgulho. Grandes homens da Bíblia realmente perderam oportunidades por causa do orgulho. A Bíblia fala sobre o rei Nabucodonosor, um homem que realmente orgulhoso, por causa do seu orgulho, ele se tornou um animal e foi viver, comer, e ficou por muito tempo, quem sabe 1 ano, afastado do seu trono por causa do orgulho. O orgulho realmente, ele vem de Lúcifer. Aliás, todos isso aqui vêm de Lúcifer, mas ele é realmente o pai do orgulho. Lúcifer, ele é orgulhoso. E o orgulho atrapalha muitas pessoas de vencer na vida. Sabe, Pilatos também perdeu a maior oportunidade da sua vida por causa do orgulho. Ele ficou em cima do muro. Ele não abriu mão da sua posição. Pessoas orgulhosas, pessoas que não conseguem servir ninguém, pessoas que não conseguem pedir perdão para ninguém, pessoa que acha que só ele que está certo. Olha, eu vou dizer para você uma coisa aqui. Pessoa orgulhosa não consegue servir ninguém, porque ela é muito pequena. Só consegue servir alguém, pessoas grandes. Gente orgulhosa não consegue servir ninguém. Ele não consegue honrar ninguém. Ele tem dificuldade em honrar as pessoas por causa da sua altivez, por causa do seu orgulho. Mas a Bíblia fala que Deus não vai permitir nunca que uma pessoa orgulhosa se glorie na sua presença. Toda altivez, todo orgulho será quebrado, até as ondas do mar. Está escrito no livro de Jó que Deus quebrou o orgulho das ondas. Deus disse para elas: vocês virão até aqui, ponto final. Até o tupete das ondas Deus corta. Não adianta, irmãos. Pessoas orgulhosas não vão a lugar nenhum, porque Deus nunca vai permitir que o braço de carne se glorie na sua presença. Concluindo essa pequena mensagem, eu quero dizer para vocês que ficar na janela, qualquer uma dessas janelas, realmente nos leva à morte espiritual. E o diabo, antes de matar um crente, uma pessoa, primeiro ele coloca na janela. Ele coloca a pessoa fora da posição que Deus o chamou. E depois o leva ao sono espiritual. E por fim a morte espiritual. Então, queridos, cuidado. Fique atento. Vamos sair dessa janela. Janela não é lugar de ficar. A sorte daquele Eutico é que ali estava um homem de Deus. E ele caiu, morreu. Mas o homem de Deus, o apóstolo Paulo, orou sobre ele, orou por ele, e a sua vida foi restaurada. A sorte deste homem é que Paulo estava lá e ele reviveu. Eu quero dizer para vocês que Deus tem levantado homens e mulheres como o apóstolo Paulo para trazer vida, para injetar vida em você. O Espírito Santo está aqui para nos despertar do sono espiritual e nos tirar da janela assassina. Saia dessa janela assassina no nome de Jesus, e que Deus te abençoe desde agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus.